Olá pessoal, essa é a correção do exercício número 1 da aula 34, que é sobre o modificador static. Se você ainda não tem a lista de exercícios, o link está aí na tela, também está na descrição do vídeo. Vamos lá para a correção. O primeiro exercício da aula 34, então, pede para a gente escrever uma classe chamada construtor, que tem um atributo estático que é incrementado sempre que a classe for instanciada. Criar métodos para zerar, incrementar e retornar o valor do contador. E desenvolver um programa para testar essa classe. Então, vamos aqui na aula 34, vou criar então essa classe contador. O pacote é o .labs. Então, aqui é uma classe contador. E aqui a gente vai criar uma variável, um atributo estático. Então, é static, pode ser int, vou chamar de cont. Então, tá aqui o cont. E o exercício também pede para a gente criar métodos para zerar, incrementar e retornar o valor do contador. Vou criar um método static void incrementar. Isso aqui vai fazer contador mais. Como a gente está acessando, isso aqui é uma classe, né? A gente está acessando esse atributo estático dentro da própria classe, não precisa, nesse caso, colocar o contador cont mais, tá? Se você quiser fazer desse jeito, pode, mas não precisa. Então, fica a critério de vocês. Fazer um método para zerar. Então, tá aqui, zerar, que o contador vai receber 0. E a gente vai fazer um método para obter o valor. Então, vai ser um public static, retorna um inteiro, obter valor. Se a gente tá retornando esse contador aqui, a gente pode também, por exemplo, deixar ele como privado, não tem importância, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar ele como privado. Aqui, então, a gente vai criar uma classe que se chama exer01 para a gente poder testar essa classe, né? Então, public static void main. Então, tá aqui. A gente vai, então, só relembrando o que a gente viu na aula, que quando um método é estático ou uma variável é estática, né, um atributo, a gente não precisa de instanciar a classe. Então, a gente pode, por exemplo, só fazer isso aqui, olha, contador ponto incrementar. Como aqui, vamos primeiro obter o valor. Deixa eu fazer aqui um system out.println. Ou então, só para ajudar, vou colocar aqui imprimir valor. Ou não, vamos fazer um negócio mais bonito aqui, né? Então, vou colocar aqui um static void imprimir valor, que aí a gente fica melhor, né? Então, vai ser um system out println, passando aqui o contador ponto obter valor. Então, olha, primeiro a gente vai imprimir o valor para ver o que vai dar. Depois a gente vai incrementar, depois a gente vai imprimir o valor de novo. Depois a gente vai zerar, tá? Cadê? Contador, não, tá faltando a classe aqui, né? Contador.zerar. Zerar, né? Não é zerar. Então, zerar. E o obter valor já tá ali. Então, imprimir valor de novo. Então, a gente vai rodar esse programinha e vai ver qual que é o output dele. Então, olha, a primeira vez que ele imprime o valor, ele imprime 0. Por que que é 0? Porque aqui a gente está utilizando um inteiro. O inteiro, se a gente voltar lá no início das aulas do curso, a gente aprendeu que o valor inicial de uma variável inteira é
0, né? Quando a gente não coloca nada. Então, por isso que é 0, depois imprimir valor, depois imprimir valor. Tá aqui, então, a gente pode, por exemplo, incrementar. Então, aqui, chamar o método incrementar 3 vezes. E ali, depois, ele deve ter o valor de 3 no final. Cadê? Vamos rodar aqui. De 3. Uma outra, só pra gente colocar um pouco mais de informação para esse exercício, se a gente, por exemplo, fosse trabalhar com instâncias dessa classe, então se eu colocar aqui um contador e toda vez que eu instanciar essa classe eu aumento o contador, essa é uma outra maneira também. Uma maneira da gente poder utilizar esse tipo de código aqui é que imagina que você é responsável por fazer um sisteminha para uma fila de banco. Toda vez que você vai ao banco, você chega lá na fila do caixa, você tem que tirar uma senha. Então, imagina que apertar aquele botãozinho para tirar senha instancia uma classe, instancia essa classe. E aí você tem aqui um contador, né, incrementa o valor da senha e aí você pode obter o valor da senha e imprimir naquele papelzinho. Só pra gente fazer uns testes aqui, então, imagina que depois disso aqui, a gente vai pegar essa classe contador, vou colocar aqui e vamos instanciar essa classe algumas vezes, tá? Vocês vão ver que o contador, mesmo a gente instanciando, a variável estática, ela é a mesma, o valor dela é a mesma para todas as instâncias. Eu acabei não falando isso na aula, mas eu acabo, né, falando para vocês agora na correção do exercício. Então aqui de 3, ó, 4, 5, 6, o imprimir valor último aqui deve imprimir o 6. Então, mesmo a gente instanciando a classe, o valor ele não muda. Diferentemente de como nós fizemos na classe carro, na classe aluno, etc., a cada instância que a gente cria de objeto, a gente pode setar novos valores para os seus atributos. Com o atributo estático, não. Esse atributo estático, ele vai ser compartilhado com todas as instâncias da classe. Então, o valor é o mesmo, tá? Por isso que aqui, então, quando a gente imprime o 3, né, depois de incrementar, e a gente chamando aqui o construtor 3 vezes, né, que ele vai fazer um count mais, aqui no final ele imprime 6. Então, fica essa informação para vocês também. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. O curso completo com todas as aulas e todas as correções de exercícios está disponível no loiane.training. Lembrando que tem certificado do curso na conclusão e fórum também para poder tirar dúvidas. Se vocês quiserem se manter conectados nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo do YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!